O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time. Ele domina para cima do Palmeiras, faz o break, prende a jogada, já solta a jogada do setor intermediário para Piqueires. Levantou, linda bola do Veiga pro Tigrinho. Perdeu o ângulo, tá na grande área, dominou, limpou, cruzou na boca do gol, vai sair, Veiga, bateu! Solta na entrada, na intermediária do campo de ataque de primeira, ele lançou pro Tigrinho, dominou o Vitor Roque, entrou na cara do gol, ergueu a cabeça, cruzou o Veiga, dominou na grande área, na saída do goleiro, meteu no fundo da rede, Veiga, golaço, golaço, lindo, 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 que trama do Verdão, Palmeiras 3-0 na LDU, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Veiga, essa emoção Veiga, essa emoção Veiga numa assistência excepcional do Vitor Roque que você proporciona, Veiga, a torcida do Verdão, esperança de mais uma final, esperança de um tetracampeonato, todas elas estão renovadas, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras é gigante, o detalhe do gol é todo o seu design. Vamos falar de esporte no Manhã Bandeirantes, Danilo Gobato. Esse foi o terceiro gol da partida de ontem, que deixou o confronto no 0-0, primeiro gol marcado pelo Veiga, que depois também fez o quarto gol da partida, e hoje a torcida alviverde é só sorriso, Guilherme Agrela. Bom dia pra você. Oi, Lupá, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia ao Gobato, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. Na verdade, eu vim aqui pra mediar um confronto, porque o Gobato passou a semana inteira te zoando, dizendo que você tava nervoso, que você não tava bem, e hoje é a sua resposta, Lupá. Você quer falar em 10 segundos algo? Tem algo a dizer pro Gobato nesses 10 segundos que eu tô te dando agora no Manhã Bandeirantes pra respondê-lo ou não? Prefere não falar nada? Ele nem tem voz pra falar, voz, nem né? tem voz. Ficou 3 da manhã lá, com a vuvuzela lá na minha orelha, lá no Allianz Parque. Ah, melhor a gente não falar sobre isso, né? Não voltou. Bom, é um jogo assim daqueles inexplicáveis, ou melhor, dá pra explicar. Quem conta um pouquinho do que significa ser Palmeiras, que trouxe ontem toda a glória que a gente viu, é Abel Ferreira pra você na Rádio Bandeirantes. Deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias, só vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. É muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros. Por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas. E esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto, por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também. O Abel, que ontem completou 5 anos à frente do Palmeiras, né? Ele chegou ao Palmeiras no dia 30 de outubro lá de 2020, já chegou em meio a Libertadores, conseguiu ser campeão naquela temporada e agora ele vai para a tentativa do seu tricampeonato com o Palmeiras, o tetra do Verdão, contra o Flamengo lá em Lima, no Peru, a grande final. Isso significa que teremos o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo e Palmeiras são os times que têm 3 títulos, né, aqui no Brasil. Ou o Flamengo ou o Palmeiras inevitavelmente vão vencer o seu 4º caneco aí da competição. Em Lima, no Peru, será? Quem conta para você, pelo menos confirma por enquanto, é o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues. Parabéns, Palmeiras, finalista da Conmebol Libertadores 2025. Nos vemos em Lima para viver outra festa do futebol sul-americano rumo à glória eterna.
rumo à glória eterna. Tá aí o Alejandro Domínguez, o presidente da Conmebol. Isso tudo porque ontem o Samir Chowdhury, presidente da CBF, viu, Lupato, falou ali, ele esteve presente no Allianz Parque e falou que o Brasil se colocaria à disposição, né, para receber essa final da Copa Libertadores. Mas isso só é possível, inclusive eu fui confirmar essa informação, caso a Conmebol queira mudar, se disponha a mudar a sede da Libertadores, que hoje está marcada para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. Ou seja, a CBF não pode fazer nada além de se colocar à disposição. Não pode entrar com recurso, entrar com pedido oficial, somente esperar. Se a Conmebol quiser mudar, aí sim o Brasil pode receber. Caso contrário, a final será sim realizada lá em Lima, no Peru. O problema é que é muito longe, né, Lupato? Muito longe. Não só muito longe, mas 2 times brasileiros, um exato. país que está passando por um momento muito difícil, vários protestos, presidente caindo. Talvez nem seja a condição ideal de segurança para um evento desse tamanho, que vai levar muita gente para Lima, a capital do Peru, as pessoas querendo acompanhar essa final da Copa Libertadores. Hoje, mais cedo ali na redação, se debatia o seguinte, Guilherme Agrella, eu quero a sua opinião. Por todo o contexto que se cria pelos últimos anos do futebol, essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Copa Libertadores da América de 2021, que foi entre Palmeiras e Flamengo. Sim. Palmeiras ganhou numa falha de Andréas Pereira, que hoje é do Palmeiras. O Flamengo, que tem um timaço, talvez até melhor que o de 2021, que já era um time excepcional. Estamos falando no maior confronto do século. Ô Lupato, eu adoro estar aqui todas as manhãs com vocês. Realmente é uma honra para mim. E vou adquirindo conhecimento todos os dias. Quem pode te responder essa pergunta de maneira mais adequada é o mestre Ricardo Capriotti, que está conosco agora no Manhã Bandeirantes. É o maior confronto do século XXI entre brasileiros na Libertadores, Capri. Bom dia para você. Ou na Libertadores mesmo, Capri. Bom dia. Lupato, bom dia. Danilo, bom dia a todos vocês, aos nossos ouvintes. É certamente o grande confronto dos últimos 10 anos, 10, 12 anos. Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, 12 anos atrás, 2012, 2013, Flamengo e Palmeiras estavam no fundo do poço. Estavam literalmente ali afundados em dívidas, com problemas administrativos. Palmeiras correndo o risco de ser rebaixado de novo para a Série B. E a partir de 2012, 2013, o Palmeiras 2014 com o Paulo Nobre, esses times dão uma virada do ponto de vista da gestão e passam a ser os grandes protagonistas do futebol brasileiro. E nesse momento dá para a gente dizer também que do futebol sul-americano. Não tem outras equipes no futebol sul-americano com a força financeira, com o poderio técnico que Flamengo e Palmeiras ostentam. Nem mesmo o River Plate, que foi até o outro dia, aí, até o final da década passada, o time que podia rivalizar com o Flamengo e com o Palmeiras. Então eu diria para vocês que Flamengo e Palmeiras, nesse momento e talvez pelos próximos anos, vão continuar sendo os protagonistas do futebol sul-americano. E o que a gente vai ver de novo lá em Lima, porque eles já fizeram a final da Libertadores em 2021, vai ser um duelo de forças, um duelo de duas equipes e duas camisas mais poderosas do futebol brasileiro e sul-americano na atualidade. E tem uma questão, né, Capri, financeira também, porque o vice-campeão da Libertadores leva 7 milhões de dólares, que dá mais ou menos 38 milhões de reais. E o campeão, 24 milhões, mais ou menos 130 milhões. Então, é uma premiação também importante para os dois clubes que mais faturam hoje no Brasil, né? Mas vamos combinar também, né, Capri, que esses dois times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes, qualquer premiação é fichinha perto do que já receberam no meio do ano, né? E aí a gente fala, tem muita gente dizendo o futebol brasileiro vai virar um campeonato espanhol, né, que tem Real Madrid e Barcelona. Eu não acredito nisso, mas quando você começa a ver isso, né, que esses clubes eles começam a ter as principais arrecadações das competições e o fortalecimento deles vai ser cada vez maior. Então, quem fala que a gente vai ver uma espanholização do futebol brasileiro baseado nesses fatos, a gente não pode dizer que está completamente errado. Mas
A gente tem aqui no Brasil outros times, né? Agora o Cruzeiro, por exemplo, está tentando ali se meter no meio de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso fortalece cada vez mais esses times, né? Que vão para a final de Libertadores, colocam dinheiro no bolso. Vão para a Copa do Mundo de Clubes, colocam dinheiro no bolso. Daqui a pouquinho, um deles vai estar indo lá para o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental lá. Mais dinheiro no bolso. Então, isso realmente atrai, não é? Bons administradores, gestões eficientes atraem naturalmente mais dinheiro. Ô Capri, já que você está falando em gestão, o Palmeiras ontem conseguiu um resultado histórico, né? Nunca ninguém tinha virado um confronto como esse na Libertadores. Mas, se a gente puxar pelo histórico recente aí dos últimos 5, 6 anos do Palmeiras brigando por todas as Libertadores, nós já tivemos atuações esplendorosas de jogadores da base do Palmeiras, naquele River e Palmeiras na Argentina, que o Palmeiras fez 3-0, em final de Libertadores, os meninos da base representando muito. E aí ontem, de novo, o Palmeiras entrou para tentar reverter um resultado completamente improvável, com um menino de 21 anos da base que colocou o jogo no bolso. Tem muito torcedor que se perguntou, né? Principalmente quem não acompanha tão de perto o futebol, quem é esse tal Alan do Palmeiras? É mais uma cria da academia, como se fala, né, Capri? E aí, não é, Lupato, entra a gestão mais uma vez, porque lá atrás, quando o presidente Paulo Nobre percebeu que para a gestão ser eficiente, a base teria que ser eficiente e remodelou completamente a estrutura da base do Palmeiras, isso passou a ser um diferencial do clube. O Flamengo também é uma equipe que revela jogadores, mas o Flamengo hoje vai para um caminho um pouquinho diferente. Dificilmente tem ali um garoto da base ou garotos da base com tanto sucesso ou rendendo tanto dinheiro para o Flamengo, como o Palmeiras tem feito. O Palmeiras tem aproveitado esses meninos. O Alan é só mais um deles agora. A gente pega aí recentemente Estevão, Hendrick, né? Então, esse é um modelo de gestão que foi definido pelo Palmeiras, que também rende do ponto de vista técnico, porque o Palmeiras tem conseguido aproveitar, um pouquinho que seja, mas tem conseguido aproveitar esses meninos. Não vamos nos esquecer que o Hendrick foi um dos grandes responsáveis pelo título brasileiro do Palmeiras em 2023. Ele foi o grande condutor daquele time dentro de campo para dar o título e depois rendeu muito dinheiro para o Palmeiras na venda para o Real Madrid. Depois vem Estevão, esse Alan agora, que provavelmente vai ser outra joia da base palmeirense. Então é isso, não é? Quando você trabalha com seriedade, você define uma meta, e o Palmeiras definiu a meta como ele quer ser. Ele quer trabalhar com os garotos, mesclar os jovens com os jogadores experientes. O Flamengo já vai em busca dos jogadores mais prontos, mas são modelos de gestão de sucesso, e para o Palmeiras a gente viu aí o que aconteceu ontem, não é? Esse jogo espetacular, essa noite mágica, essa noite que o Abel Ferreira mais uma vez tirou os seus coelhos da cartola. Aliás, é por conta do Abel Ferreira, não é, Lupato, Danilo e Agrela, que a gente acredita que o Palmeiras vai fazer essas coisas mirabolantes. É ele mesmo o responsável por conduzir essas noites mágicas do Verdão. Até ontem o que mais se escutava, né, dos nossos comentaristas aqui, dos estudiosos do futebol, era o seguinte: se tem um time no Brasil que consegue reverter um resultado desse, é o Palmeiras. Mas eu também pontuava, Capri, falava assim, tudo bem, pode ser o Palmeiras, mas se a gente considerar que todos os outros times estavam em 100% para a eliminação, depois do 3-0 em Quito, o Palmeiras estaria 80%. A chance era só 20%. E aí, mesmo assim, no dia em que completou 5 anos à frente do Palmeiras, e está se transformando em um dos técnicos que mais tempo ficou em um time só no Brasil, ultrapassando, por exemplo, o Muricy Ramalho no São Paulo. Ele consegue reinventar a própria escalação, né? Colocando jogadores. O Sousa virou titular e fez o primeiro gol. O Alan virou titular e comeu a bola. O que jogou esse menino foi ontem foi um absurdo. Foi a principal aposta, né? E deu super certo o Alan. O Bruno Fux, mantido no time titular, até então ele estava jogando mais por lesão, suspensão de Murilo, de Gomes, pontuais. E aí joga bem, ainda faz um gol, num bate-rebate dentro da área.
Parece também, Capri, que o tal do pacto que falam, que alguma coisa ilumina o português na hora do vamos ver, né? Não, certamente, né? Essas mudanças que você citou aí mostram que o Abel Ferreira é um cara diferente, é um cara diferenciado. Ele precisava fazer alguma coisa diferente ontem, né, Lopato? Se ele entrasse com o time tradicional, provavelmente ele não teria sucesso, porque foi o que ele fez lá no Equador e não deu certo. Então, você olha e fala, pô, Bruno Fux, né? Quando a gente pegou a escalação ontem, ele falou, pô, o que vai acontecer? Como é que o Alan vai jogar? Será que é o Bruno Fux que vai jogar na lateral? Será que é o Alan? Mas aí você descobre que ele tira os coelhos da cartola, colocando o Alan para jogar aberto pela direita, o Bruno Fux para ser uma espécie de terceiro zagueiro, mas um cara que também chegou bastante na área, o Sousa correndo o campo inteiro, impressionante esse rapaz, né? Lá na frente, ajudando no ataque, ajudando atrás na marcação. Então o que é isso? Isso é o chamado dedo do treinador. É o cara que passou algumas noites ali sem dormir, em claro, pensando na estratégia, analisando o adversário, pensando em como motivar os seus jogadores, apesar que para um jogo desse não tem muito que motivar também, o próprio jogo já é uma motivação natural. Então, o Abel Ferreira é mesmo o cara diferente. A gente precisa desfrutar muito o Abel Ferreira aqui no Brasil, porque do mesmo modo em que a gente tem aqui hoje um dos principais treinadores do mundo, a gente também não tem os nossos treinadores em boa fase. Então eu tenho a impressão que a gente precisa desfrutar do Abel e aprender também. Aí, acho que os treinadores precisam ter a humildade de reconhecer que o Abel pode ensinar algumas coisas para eles e principalmente, né, essas questões aí de virada de chavinha, que ele é um especialista nesse tema. Ricardo Capriotti, obrigado, hein, pela participação aqui no Manhã Bandeirantes, falando um pouco mais, analisando esse resultado histórico do Palmeiras ontem. Valeu, um abraço.